E eu vou aqui apresentar para vocês, Marco Ribeiro. Aqui tem alguns elementos de evidência. Claro, vejam bem, muitos desses elementos são com base em modelos experimentais, em estudos com animais, de biologia molecular, enfim. Mas o fato é que nós precisamos agregar cada vez mais essas evidências, esse nível de conhecimento, e tentar colocar num grande coquetel e usar isso em prol dos doentes. A Sociedade agora de Cirurgia de Recuperação Acelerada da Sociedade Americana, chama ACERS, que é o ERAS dos Estados Unidos, adotou como mote principal o seguinte: nós não precisamos de novos conhecimentos. Se nós simplesmente integrarmos o que já tem disponível de conhecimento e aplicarmos na nossa prática clínica, nós já estaremos fazendo a diferença, que é basicamente o que é o conceito de recuperação acelerada, né? Quando a gente fala de recuperação acelerada, a gente precisa falar de analgesia, desse cuidar perioperatório, e aí a gente começa a esbarrar em uma série de paradigmas que acabam embolando um pouco o meio de campo. Então, talvez eu tenha vindo aqui, mais uma vez, mais para complicar do que para explicar, né, a exemplo do chacrinha. E boa parte dessa plateia aqui nunca viu chacrinha, né? Mas, enfim. Mas então, vamos falar aqui de algumas coisinhas, e com esse espírito aqui. Por favor, eu peço esse espírito dessa plateia. Descartes. Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, nem que seja uma vezinha só, colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. E aqui foi um exemplo de uma intervenção que nós fizemos aqui no ano passado em prol dessa proposta de uma nova visão, uma estratégia modificadora de resultado, que é o que nos interessa. E interessa ao cirurgião. E a medicina perioperatória oferece a todos nós a oportunidade exatamente de fazer a diferença. Até porque a nossa maneira mais eficaz de fazer a diferença é atuando de acordo com as evidências dentro desse ponto, que é do estresse, da injúria. O paciente, ele vai sofrer um trauma e ele vai reagir ao trauma, em diferentes graus de intensidade, mas vai reagir. E a maior parte das complicações, em termos de maior mortalidade pós-operatória, estão relacionadas exatamente a essa reação do organismo, a esse conjunto de forças ou fatores causadoras de desequilíbrio, ou seja, é uma modificação direta da homeostase. Então, o nosso papel é exatamente nos interpormos entre a injúria e o próprio paciente, diminuindo ao máximo a percepção dele do trauma que ele está sofrendo. Porque a base da resposta dele é uma resposta multifatorial, por isso a abordagem, a tendência é que seja multimodal, e ela tem dois pilares fundamentais. Um é o componente inflamatório, outro é o componente neuroendócrino metabólico. O inflamatório, sistema imune e seus mediadores, e o componente neuroendócrino, sistema nervoso autônomo, especialmente sistema nervoso simpático e o hipotálamo hipofisório adrenal. Então, é basicamente do que a gente vai falar, e é exatamente aí que a gente tem como atuar e fazer valer o nosso papel, o nosso valor dentro desse contexto. E aumentar cada vez mais essa participação e ratificar a importância de um médico fazer isso. Não pode ser qualquer um. Tem que ser médico porque tem que ter conhecimento dessa fisiologia, que é a base da nossa atuação. Essa resposta ela está relacionada a um aumento absurdo do catabolismo, inclusive muscular, que vai levar aquele quadro, em inglês chama-se malaise, aquela fadiga, aquela moleza mesmo do paciente no pós-operatório, que é um péssimo sinal, que pode culminar com disfunção orgânica explícita precoce ou mais tardia, de médio e longo prazo, e, no final das contas, vai impactar na recuperação, no tempo de recuperação do paciente, do retorno dele às atividades diárias, que é o grande objetivo de toda a equipe, né? Aqui está
um esquema que mostra essa base da resposta, a ativação, estímulo nociceptivo, indo direto para o sistema nervoso central, locus cerúleus, descarga maciça de noradrenalina, que vai ativar uma série de outros mecanismos, vai liberar as catecolaminas, sistema hipofisário adrenal, com a liberação dos hormônios, que vão culminar com a resposta à injúria e, no final das contas, causar uma série de coisas que, na prática, nós vamos subestimar ou negligenciar e agir exatamente na contramão dessa fisiologia, o que é espantoso ainda, no século XXI. No final das contas, a gente observa aumento de frequência cardíaca, hipercoagulabilidade, hipermetabolismo e imunossupressão. Alguns pacientes têm um perfil que vai estar caracteristicamente sob maior risco de complicar, que é o paciente oncológico, por exemplo, ou o paciente diabético, enfim. Essa resposta ela é caracteristicamente bifásica. Tem uma fase inicial hiperadrenérgica, hipermetabólica, hiperatividade celular, que dura até mais ou menos o segundo dia de pós-operatório, seguida de uma resposta absolutamente antagônica, sempre o organismo visando a homeostase, uma resposta anti-inflamatória, imunossupressora, anabólica, que tende a vir na mesma intensidade que a resposta inicial. Então, uma estratégia de modulação da imunossupressão, inclusive, é exatamente uma estratégia anti-inflamatória na primeira fase. Parece paradoxal, mas não é, a partir do momento em que a gente observa a fisiologia. Por isso é que eu digo, o raciocínio que muitas vezes parece óbvio, ele não respeita a fisiologia. Então, não faz sentido a adoção de determinadas condutas. Então, aqui está um exemplo nítido desse. Eu, adotando uma postura anti-inflamatória, eu contribuo para a preservação do sistema imune. Dentro desse contexto, alguns mediadores têm uma importância imensa. E as prostaglandinas são um grupo de mediadores dos mais importantes. Então, só lembrando aqui essa fisiologia, as prostaglandinas participam, elas são fruto do metabolismo do ácido araquidônico, que vem lá da membrana celular, e ele é metabolizado basicamente nas suas etapas iniciais por duas isoformas de enzimas. A ciclooxigenase 1, lembrando, ela é uma enzima que existe ali fisiologicamente, fazendo, dizer assim, os deveres, as funções domésticas, cuidando de função, agregação plaquetária, proteção gastrointestinal, né, de mucosa gastrointestinal, função renal, né, na vasodilatação renal e melhora da perfusão renal, função pulmonar, etc. A outra isoforma conhecida, porque a COX-3 ela ainda é meio desconhecida, não sabe exatamente o papel dela, e um inibidor importante são os corticosteroides. Então, as principais são essas, então eu não vou entrar na COX-3. A COX-2 ela já é diferente. Ela até existe parcialmente sob a forma assim, normal no organismo. Só que a imensa quantidade que é expressa de COX-2, ela é fruto de determinadas situações normalmente patológicas. Principalmente, qualquer quadro inflamatório, infeccioso, e a expressão da ação dela é exatamente a dor, é um tremendo nociceptivo, e febre. E nas neoplasias? O paciente de câncer, ele é um paciente inflamado crônico, porque o câncer ele se beneficia desse microambiente inflamatório para se desenvolver. Até porque uma das estratégias mais importantes dos tumores é a alta taxa de replicação celular, porque é uma célula que não responde aos mecanismos regulatórios de crescimento, de replicação celular das células normais, e devido a essa alta taxa de replicação, tem uma taxa metabólica muito alta, precisa de muito aporte sanguíneo. E um dos principais mediadores de angiogênese no organismo é exatamente a prostaglandina E2. Justamente por isso, os tumores sólidos expressam, em sua imensa maioria, enormes quantidades de ciclooxigenase 2.
para ter uma imensa produção de prostaglandina E2 e angiogênese. E, como eu disse, a prostaglandina E2 ela não faz só angiogênese. Então, o paciente neoplásico, ele é um inflamado crônico e entra naquela lista de risco dos outros pacientes portadores de uma doença crônica ou de um contexto biológico em que a inflamação crônica tem uma participação muito importante. Os AINES não seletivos bloqueiam as duas isoformas, os AINES seletivos inibem especificamente a COX-2, principalmente os superseletivos, que é daquela classe dos coxibes. Então, indo um pouquinho mais além, outros mediadores inflamatórios importantes, não dá para deixar de falar, citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 6, tem um papel fundamental, assim, um papel realmente protagonista nesse cenário. As citocinas são responsáveis desde a erradicação local de um micro-organismo, no caso de um agressor biológico, até a fase de cicatrização, que é o processo final dessa resposta e o grande objetivo dessa segunda etapa da resposta, a injúria. Então, até nesse ponto, as citocinas participam na promoção da cicatrização. Essa resposta sistêmica que nós observamos no paciente séptico ou no paciente inflamado crônico, que é instabilidade hemodinâmica, aquele quadro de disfunção multiorgânica, inclusive a disfunção renal, está relacionado às citocinas pró-inflamatórias. A interleucina 6, para vocês terem ideia, é o grande ativador da síntese de proteínas de fase aguda do fígado, né? E ela que faz principalmente o link entre cascata inflamatória e cascata de coagulação. Interleucina 6 e um pouco também o fator de necrose tumoral alfa. E aí a gente avança na prática, no nosso raciocínio clínico. Se cascata de coagulação corre em paralelo com cascata de inflamação, não faz sentido nós usarmos só heparina de baixo peso molecular para modular inflamação, para se fazer tromboprofilaxia. Existem 1001 maneiras de se fazer tromboprofilaxia. Uma das principais é exatamente essa estratégia anti-inflamatória. Então, focar na heparina de baixo peso como o grande tromboprofilático que existe e fazer uma anestesia que não oferece nenhum grau de proteção a essa resposta que tende a ser fisiológica, na imensa maioria dos indivíduos, da hipercoagulabilidade, é entrar na zona de conforto e decidir não fazer nada. Ah, mas foi feita heparina de baixo peso, eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso. Com certeza nós temos e já tem evidência suficiente para isso. A apoptose, a disfunção celular, a disfunção de órgãos, que leva à morte celular programada, está diretamente relacionada à ativação de receptores de morte celular, os death receptors de membrana, que são ativados por quem? Pelos mediadores inflamatórios, espécies reativas de oxigênio, ativação do sistema caspase extrínseco, alteração da membrana mitocondrial, saída, exteriorização do sistema caspase intrínseco mitocondrial e que combina com a morte celular. É um processo de resposta orgânica diretamente relacionado à inflamação. Então, quando a gente pensa em disfunção renal pós-inflamatória, não tem como dissociar isso de inflamação. Achar que ficar com o conceito de disfunção renal, necrose tubular aguda, porque não tem cabeça de pressão, focar no macro da pressão arterial, limita muito essa nossa atuação. E o fato é que a prostaglandina, esse trabalho mostra isso, a relação entre prostaglandina, dor e inflamação, inclusive do sistema nervoso central. Como aparece ali, dosagem de prostaglandina E2 e interleucina 6 no sistema nervoso central, e hoje sabe-se que é um dos principais mecanismos relacionados à dor crônica pós-inflamatória, que está cada vez mais diretamente relacionada à nossa atuação. Tá, mas quais seriam esses fatores determinantes dessa intensidade da resposta? Tem os fatores pré, e aí o principal, quer dizer, um fator importante vai ser sempre o genético, que nós ainda não temos como identificar quem são esses indivíduos, mas
Isso já foi objeto até de matéria de imprensa leiga, chamando atenção para o link entre inflamação e algumas complicações, como ataque cardíaco, Alzheimer, câncer. Então, aqui está um grupo de indivíduos sob um maior risco para isso. E esse é no intraoperatório, claro, quanto maior o trauma, maior a resposta ao trauma. Isso é inevitável, e aí o papel das cirurgias minimamente invasivas dentro desse contexto, diminuindo a resposta à injúria, e só por isso já é melhor, causa menos dor, menos disfunção orgânica, acelera a recuperação. A hipoperfusão esplâncnica, a hiperestimulação simpática, o excesso de fluidos e a hemotransfusão, que é um tremendo imunossupressor também. A ventilação, fatores pós-operatórios. Às vezes pensar, não, para a segurança do paciente eu vou deixar esse tubo, melhor ficar entubado. Não, não é. Se puder tirar o tubo, é melhor para o doente, porque o pulmão é um órgão extremamente ativo do ponto de vista de citocina, e ele reage, produz citocina, absorve citocina da circulação sistêmica, e o paciente vai reagir a isso, agravando esse quadro. Então, a ventilação mecânica está associada a uma série de problemas que tendem a aumentar a taxa de mortalidade. O que houve? Acabou? Por que sumiu? Bom, vou continuando aqui. Então, gente, eu vou mostrar aqui um trabalho que fala exatamente, é um artigo de revisão, que fala sobre os fenômenos biológicos que estão por trás, inclusive do desfecho de longo prazo ligado à anestesia, que faz parte do nosso dia a dia, cada vez mais. Então, Marquinhos, já tem evidência suficiente, inclusive para desfecho de longo prazo. Então, é como se o paciente cronicamente inflamado, que vai ter a sua história natural da sua doença crônica, um tempo que nós não sabemos quando ele vai infartar ou vai fazer uma alteração, realmente vai expressar aquele Alzheimer, mas o fato é que, a partir do momento em que acontece o trauma e a resposta ao trauma, essa história natural ela é acelerada por conta do desencadeamento de todos esses fenômenos. Esse é o trabalho que mostra exatamente sobre isso. Eu vou dar uma acelerada aqui. Aqui, mostrando aquilo que falei, apoptose renal, disfunção renal pós-operatória relacionada à inflamação. Dor. A dor inflamatória, ela é base, a dor pós-operatória até pode ter um componente neurogênico, mas em sua maior parte ela é inflamatória. Então, tratar dor, controle de dor pós-operatória, necessariamente precisa passar por anti-inflamação. E aqui está a neuroinflamação, que a Alexandra já falou bastante em relação a isso, e esse é um trabalho maravilhoso da Austrália, correlacionando inflamação, disfunção endotelial e disfunção cognitiva pós-operatória, que tem tudo a ver, inclusive, né, com a cardíaca, os mecanismos relacionados a isso, e, no final das contas, fosforilação da proteína tal, deposição do beta-amiloide e Alzheimer. Estratégias de prevenção que os autores sugerem, identificação de biomarcadores, que ainda não temos, e modulação da resposta inflamatória. Aqui a relação explícita entre COX-2 e doença de Alzheimer. Existe uma relação direta, inclusive, com o uso crônico de inibidor da COX-2 em indivíduos de alto risco para desenvolvimento com história familiar de Alzheimer, o que ratifica esse substrato, né, inflamatório desse tipo de doença. Aqui o câncer, falando exatamente dessa via COX, prostaglandina 2, e as características das células neoplásicas que favorecem, né, ela ser o que é, uma célula neoplásica, cascuda, que vai acabar levando o indivíduo à morte, caso o sistema imune não consiga combater. A COX-2 favorece todas essas características, a maior parte, como eu disse, dos tumores expressa em grandes quantidades, e hoje já existem protocolos de quimioterapia que associam inibidor da COX-2 como quimioterápico, para esse efeito anti-angiogênico. Aí aqui começa a levantar aquele monte de questão. Será que a anestesia tem a ver com o desfecho oncológico, porque interfere no sistema imune? Aqui está um trabalho que já virou um clássico, mostrando sobrevida sem doença em pacientes portadores de câncer de mama, submetido à mastectomia. O bloqueio paravertebral teve um impacto maior do que a quimioterapia, no pós-operatório, do que a quimioterapia adjuvante, e eles explicaram, os autores explicaram esse resultado
por conta da redução das doses de anestésicos inalatórios e opioides e melhor controle da dor e da resposta de estresse para justificar isso aí. Simplesmente pelo bloqueio paravertebral. Aí o cirurgião fica com essa cara, espantado. Nossa, como é que o anestesista interfere tanto nesse nível? Isso aqui eu vou passar, porque isso eram algumas perguntas que eu tinha colocado para vocês, mas não dá tempo. Mas o fato é que tudo evolui. Os fármacos evoluem, os seres humanos evoluem. Basta ter um grande investimento financeiro. Então, dinheiro faz muita gente evoluir. Aqui temos um exemplo drástico de evolução, uma cantora muito famosa, que não é nem baiana, ela é de São Gonçalo, mas fez sucesso na Bahia, Cláudia Leite. Sim, isso é investimento financeiro. Outro exemplo. Um outro exemplo inquestionável do que o dinheiro pode fazer uma pessoa, eu não poderia encerrar, né, sem mostrar a nossa presidenta. Então, isso vale também para os fármacos. Clonidina, dexmedetomidina, neostigmina, Sugamadex. E os anti-inflamatórios não esteroidais, desde lá a aspirina, que é seletivo ao COX-1, até corticoides, todos eles chegando nos altamente seletivos, que são os coxibes, esses são os disponíveis no mercado. E aí começa a aparecer uma coisa muito interessante. O papel, mas ele é mais caro. Por que é mais caro? É fruto de investimento, porque é fruto de evolução da indústria de farmacologia. O parecoxib, ele tem características de sua molécula que o permite atravessar a barreira hematoencefálica. Só por isso já faz toda a diferença, principalmente por conta, lembra que eu mostrei naquele trabalho, prostaglandina E2, interleucina 6, no sistema nervoso central. Então, a melhor estratégia para o uso de um agente com esse perfil farmacodinâmico é a administração pré-incisional. Então, esse trabalho com a administração 30 minutos antes mostrou um consumo, uma redução importantíssima do consumo de morfina no pós-operatório, por analgesia controlada pelo paciente, e os níveis de interleucina 6 despencaram, níveis plasmáticos de interleucina 6, ratificando esse papel anti-inflamatório preponderante. Esse artigo fala exatamente sobre o papel da abordagem multimodal, né, como tendo melhor resultado para o controle da dor pós-operatória, e destaca o papel dos anti-inflamatórios não esteroidais, o parecoxib e a dexametasona, administrados antes da incisão. Então, a melhor maneira de se pensar em controle adequado da dor pós-operatória é modular a liberação dessa gama de mediadores que vão ser liberados. Aqui é o Paul White falando, quebrando o paradigma do controle da dor baseado em opioide, saindo desse foco, mostrando o papel da analgesia multimodal, uma vez que a resposta é multifatorial, e vários agentes atuam, ao contrário dos opioides, atuam diretamente nos sítios de liberação desses mediadores. Ele observou menor dor, mobilização mais precoce, maior grau de satisfação nos pacientes, menor taxa de complicação e recuperação mais precoce, que é o que a gente quer numa visão, né, fast track. O fato é que tem um monte de efeito adverso de opioide. Não vou entrar nem no mérito do sistema imune. Acabou, né? Ok. Então, 1 minuto? Acabou mesmo? Acabou. Não, eu concluo que é o seguinte, a gente precisa sair da zona de conforto do que já está aí há muito tempo, do foco que o opioide é a base da analgesia pós-operatória e da anestesia, para uma visão mais ampla e mais antenada com a resposta à injúria, que é para isso que a gente está. O opioide ele não modifica o estímulo nociceptivo, ele modifica a percepção do sistema nervoso central quanto ao estímulo nociceptivo. Isso é completamente diferente. Então, o efeito não pode ser igual. Em relação à segurança, esses agentes mostram segurança, já tem bastante evidência para isso, inclusive em uso crônico por anos nos pacientes de alto risco para câncer de cólon. Só uma observação aqui, no perioperatório, o ideal 3 dias de pós-operatório, 40 miligramas antes da incisão, direto em bolos, dilui em 2 ml, injeta direto na veia, até 80 miligramas no primeiro dia de pós-operatório, 40 miligramas no pós, diferenças expressivas do cetorolaco,
não interfere com plaqueta, menos impacto sobre função renal. O problema, o cetorolaco não atravessa a barreira hematoencefálica, então ele não tem esse papel preventivo, né, de sensibilização central e dor crônica. Contraindicações, pacientes de insuficiência renal, clearance abaixo de 60, os dispépticos para COX-1, doença coronariana severa e pós-operatório de cardíaca com SEC, revascularização miocárdica especificamente contraindicado, o uso dos inibidores da COX-2, hipersensibilidade, obviamente. Então, a gente tem uma série de estratégias que nós podemos adotar em diferentes formas, com diferentes combinações, diferentes doses, para oferecer uma proteção realmente adequada aos nossos pacientes. E aí é uma mensagem final que eu sempre gosto de deixar. Obrigada.